Estamos em guerra, tempos difíceis, precisamos da revelação de Deus, precisamos conhecer os tempos. E o nosso Papai, o nosso Deus, na sua palavra, na Bíblia, Ele revela tudo. Precisamos ter um coração quebrantado para ouvir Deus e entender Deus neste tempo de fim. Nós vamos meditar hoje sobre um tema um tanto quanto esquisito, estranho. Mas em toda batalha, uma parte das estratégias é conhecer o inimigo. Saber das estratégias do inimigo. E a Bíblia também nos revela todo o procedimento do inimigo de Deus, do nosso inimigo. O tema é o rei satânico. Ali na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo escrevendo a esta igreja que estava abrindo as portas para algumas mentiras que estavam sendo pregadas. Uma delas é que Jesus já havia retornado. E Paulo deixa claro aqui que a gente não pode cair nesse engano porque tem uma marca, temos duas marcas. A primeira marca é que o Evangelho do Reino, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, verso 14, este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E a segunda marca é essa, de que seja revelado o homem da iniquidade. Esses dois pontos têm que estar dentro do nosso coração para entendermos o que está acontecendo no final dos tempos. O homem da iniquidade. Ali, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João escrevendo esta carta porque havia um problema sério acerca do tempo do fim. E muitos estavam se levantando, se dizendo serem deuses, como nos nossos dias. E João deixa claro acerca da vinda do anticristo. Queridos, nós precisamos entender que há uma batalha, e nesta batalha há um Deus Todo-Poderoso que reina, e Ele reina aqui na terra através da igreja, que está em conflito constante com Satanás. Há outro reino, o reino satânico. E dentro desse reino satânico será levantado um rei, que é denominado de Anticristo. Anticristo é aquele que é contrário a Cristo, Cristo no grego, Messias no hebraico e ungido no português, aquele que se levanta contra Jesus. Agora vamos para o capítulo 11 de Daniel, a nossa leitura neste dia. O livro de Daniel é conhecido também como o Apocalipse do Antigo Testamento.
E quando a gente vai lendo Daniel, a gente vai percebendo há uma mistura de palavra trazendo ali a história, não é? Junto com o profético, tudo ao mesmo tempo. Falando de coisas que estão acontecendo ali naquele momento, dos reinos daquele momento, e ao mesmo tempo apontando para as coisas que iriam acontecer. E aqui nesse capítulo 11 há uma profecia ou profecias sobre reis. Mas a partir do verso 36, onde nós vamos meditar até o verso 45, há uma palavra profética sobre o anticristo. E nós vamos ver aqui, dividido em 3 pontos, qual é essa profecia que aponta para a vinda do anticristo. É um tema um tanto gostoso e curioso e desperta em nós essa curiosidade. Quando nós falamos do anticristo, quando nós olhamos lá para Apocalipse e vemos o número 666, então existem vários estudos apontando vários personagens da nossa história que trazendo no nome, né, a soma das letras, o número 666, tipo Adolf Hitler e outros tantos líderes espirituais até. Mas hoje nós vamos olhar para esse rei satânico, esse anticristo que será levantado. E nós vamos ver essa profecia em 3 pontos. O primeiro ponto, a maldade do anticristo. E segundo ponto, a guerra do anticristo. É a guerra que esse enviado de Satanás fará. E no terceiro ponto, a destruição do anticristo. Vamos lá, ponto 1, a maldade do anticristo. O anticristo é um ser enviado, capacitado por Satanás. É um ser atrevido, ousado. Não vamos imaginar que é aquele demoninho de chifre com um tridente que está ali procurando alguém para cutucar. Não, é alguém de autoridade delegada por Satanás. É uma pessoa atrevida. É uma pessoa que fará marca diferença no mundo todo. E dentro desse ponto, nós vamos ver o subponto, o seu atrevimento. E o segundo subponto, a idolatria desse ser anticristão. O atrevimento, ele será grande e poderoso. Olha o verso 36. Este rei, esse anticristo, fará segundo a sua vontade. Esse levantará, esse engrandecerá, ele vai ficar grande, vai ser forte sobre todos os deuses. Contra o Deus dos deuses falará coisas horríveis. Que barbaridade, né? Ele vai blasfemar contra o Deus verdadeiro. E será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Glória a Deus. Não é? Ele pode até pensar que ele é o rei da cocada preta, assim que fala, não é? Mas é porque o Deus Todo-Poderoso está permitindo por um determinado tempo. E vai chegar um momento que vai acabar, a gente vai ver no terceiro ponto. Mas ele vai ser poderoso. Nós não podemos achar, ele vai mover aqui no planeta Terra de tal maneira que ele vai se colocar acima de todos os deuses da Terra. Eu vejo aqui uma unidade entre todos os deuses da Terra, que nada mais são do que demônios, e aquele que vai governar sobre todos eles. E ele vai ser tão atrevido que falará contra o Deus verdadeiro, contra o nosso Deus. No verso 38 e 39, nós vemos a questão da idolatria dele. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas.
a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, nós sabemos quem é esse Deus estranho com D minúsculo, o próprio diabo, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra. Ou seja, aqueles que seguirem vão ter, entre aspas, uma cobertura, uma bênção. Mas no final ele quer levar todos à destruição. E fá-los a reinar sobre muitos. Ele lhes repartirá a terra por prêmio. Nós sabemos pela leitura, por conhecimento bíblico, que este anticristo falará em paz. E haverá uma suposta paz no planeta Terra, em que o anticristo vai reinar e vai iludir. Porque falará de paz, mas o que está para acontecer, por acontecer, será destruição. Então ele será idolatrado, adorado. Ele adorará o Deus da fortaleza, aquele Deus que supostamente é o Deus que fez tudo, mas é tudo engano, tudo mentira, porque Satanás, ele é o pai da mentira. E a maldade, queridos, ele é cruel. Ele é terrivelmente cruel. Toda a ação dele é de violência, é de ódio, é de intriga, é de mentira. Queridos, quando nós olhamos esse perfil do anticristo e olhamos o perfil que está regendo a humanidade, nós vamos ver que está ali. A mentira, a raiva, o ódio, é o julgar um contra o outro. O próprio ser humano, aquele que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, está lutando entre si. É raça contra raça, é posição social contra posição social. Chegamos ao ponto de ser o homem contra a mulher. Ele é cheio de ódio. É uma maldade terrível no coração do anticristo, plantada pelo próprio Satanás. Então vamos ver o segundo ponto, a guerra do anticristo. Quem são aqueles que ele derrotará? No verso 40 até o verso 43. No tempo do fim, olha, fica bem marcado isso no nosso coração. Isso tudo vai acontecer no tempo do fim. Então toda essa pregação mentirosa que está por aí, que no tempo do fim vai ser muito jóia, muitas pessoas vão se converter, não é verídica. No tempo do fim é tempo de guerra, é tempo de intensificar a guerra, a batalha, como nunca foi visto antes. Será tempo de grande tribulação, determinada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, grande tribulação. Vivemos hoje a tribulação, mas perto daquilo que está por vir, é pequena a tribulação. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, haverá inundação e passará. Entrará também na terra gloriosa. Que terra que é a terra gloriosa? Israel. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão esses: Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Então nós vemos aqui um domínio total e completo. Só há um povo na terra, na face da terra, que não vai sucumbir. A Bíblia chama do remanescente fiel. São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e não se dobrarão a nenhum outro Deus. Seguirão fielmente, perseverarão em seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo. No verso
44 fala que ele destruirá muitos, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor, com raiva, com ódio, para destruir e exterminar a muitos. Queridos, vai ser um tempo de matança jamais visto. Mas a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as epidemias, esse tempo será um tempo de destruição jamais experimentado na história da humanidade, porque a guerra que esse cara vai fazer, o anticristo vai fazer, será terrível. Inicialmente ele se mostrará como um governo que vai resolver todos os problemas da terra. Um governo que vai falar de paz, mas que no final vai exterminar, vai destruir a muitos. Se a história parasse aqui, se a profecia parasse aqui, nós teríamos que nos desesperar. Mas o nosso Deus, ele está reinando sobre tudo e sobre todos. E essas coisas acontecem porque ele permite. Então vamos para o ponto número 3. A destruição do anticristo. Vai chegar um fim. E o fim dele vai ser terrível. Olha o verso 45. Armará as suas tendas palacianas. Olha, tendas palacianas. Entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Entre os mares contra quem? O glorioso Monte Santo. Quem lê, entenda. Onde fica esse Monte Santo? Esse Monte glorioso? Onde Deus escolheu para reinar? Onde Cristo Jesus virá? Ali no Monte Moriá, o Monte Davi, o monte onde foi construído o templo, o monte glorioso do nosso Deus. E ele, o anticristo, vai armar as tendas palacianas, mostrando, toda essa pompa entre os mares. Contra quem? O ódio é contra o Deus Todo-Poderoso, contra o glorioso Monte Santo. Ponto e vírgula. Não é ponto final, é ponto e vírgula. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Vai chegar o fim do anticristo. Vai chegar o fim do falso profeta. Vai chegar o fim de Satanás. Ali em Isaías capítulo 11, verso 4 diz: mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Amém. Está falando de Jesus. Como que Jesus vai destruir Satanás, o anticristo, todos os demônios? Com o sopro dos seus lábios. Jesus, Deus, não precisa nem de um anjo para destruir Satanás. Só o sopro dos seus lábios mata, extermina todo o poder das trevas. Ali em Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o final de Satanás, esse é o final do anticristo, esse é o final do falso profeta. Serão lançados todos no lago de fogo. Queridos, preste atenção, Deus não fez o lago de fogo para lançar o ser humano, mas aqueles que estiverem do lado de Satanás, do lado do anticristo, serão igualmente lançados. E por toda a eternidade, não por 1 ano, por 10 anos, por 70 anos, por 100 anos, mas por toda a eternidade sofrerão ali. Coisa terrível. Coisa terrível. Então aqui nessa profecia de Daniel aponta para esse anticristo, esse reinado, esse rei da maldade,
E nós vemos essa guerra que ele fará contra o próprio Deus, contra a igreja. Queridos, se há um povo que nesse tempo vai ser perseguido, como já está sendo hoje, mas muito mais torturado, morto, assassinado cruelmente, será a igreja de Cristo. Por isso que nós temos que estar fortalecidos em Deus. Mas sabemos, cremos que chegará o fim e virá a destruição total do anticristo. Como conclusão, alguém pode perguntar, mas quem são? Quem é o anticristo? Será personalizado no final dos tempos como um governante, uma pessoa que receberá poder de Satanás, total e absoluto, só não contra aquele que detém todo o poder, o nosso Deus. Mas durante toda a história, nós vemos Deus apontando por personagens humanos que se posicionaram como anticristos. Mas o mais sério disso é o que o apóstolo João denuncia na primeira carta, capítulo 2, verso 22. Isso deve gerar temor e tremor no nosso coração. Diz assim, quem é o mentiroso? 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo aquele que nega que Jesus é o ungido, este é o mentiroso. E olha a conclusão que chega aqui. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo ser humano que nega que Jesus é o Cristo, está negando o Pai, está negando o Filho, está negando Deus, está negando Jesus. E este é um protótipo do anticristo. Isso divide a humanidade em dois grupos claros, aqueles que são discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, obedientes a Jesus, e aqueles que são contra. Não há outra divisão a ser feita. Ah, mas a minha tia, minha vovozinha é tão boazinha, é tão isso, é tão aquilo. Confessa Jesus como Senhor, como Cristo. Não é o anticristo. Por isso que quando essa figura do anticristo se levantar, essa figura vai atrair todos aqueles que já são. Dá para entender? Só estão esperando o anticristo que venha reinar sobre eles, governar sobre eles, liderar sobre eles. A igreja de Jesus, não. Não vai se submeter. Você percebe a seriedade desse versículo? Porque quando nós falamos do anticristo, e nós cremos nessa pessoa horrível, esse rei satânico, diabólico, demoníaco, nós entendemos esta figura. Mas quando nós trazemos essa figura para todo aquele que não confessa Jesus como Cristo, aí parece que é coisa... Ah, mas eu tenho um amiguinho, ele é tão bonzinho, eu tenho um parente, tenho conhecido. Se não confessa Jesus ou se nega Jesus sendo Cristo, é anticristo. Então vemos dois povos habitando no planeta Terra. Aquele que diz Jesus é Cristo e aquele que diz Jesus não é Cristo. Os discípulos de Jesus e os anticristo. Você pode imaginar o número de pessoas? E aí, amados, abraça todo tipo de pessoa, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer posição social, vai se juntar para ir contra Cristo. E quem está aqui reinando em nome de Cristo, a igreja, vai ser o povo a ser perseguido, a ser atacado, a ser caluniado, a ser assassinado, a ser torturado.
Por isso que o tempo de fim, o tempo do final, é um tempo de dificuldade para nós. Mas nós sabemos que isso é um tempo. E nós sabemos também que o Deus do tempo, o Deus dono de tudo, Ele já decretou o final para esse anticristo. E todos aqueles que estão do lado desse personagem, que nada mais é do que um enviado do diabo, de Satanás. Então, temos que fazer uma escolha. E a escolha é muito simples. Cristo ou o anticristo. Aqueles que não fazem, não quero fazer, ele já fez a escolha. Ele já se posicionou ao lado do anticristo, ao lado de Satanás. Queridos, tudo aquilo que a Bíblia profetiza, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou irá acontecer, da maneira como está escrito. E nós que temos o Espírito de Cristo, nós que temos o Espírito da revelação, nós entendemos isso. E precisamos anunciar a este mundo. Precisamos colocar diante de cada pessoa essa decisão, essa escolha, para que possam ter a oportunidade de dizer para Jesus sim ou não. De ter a oportunidade de sair debaixo desse manto, deste rei satânico e diabólico, e ser introduzido ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino da paz, da alegria, da justiça. Que coisa tremenda! Que advertência séria. Que lado que você está? Vamos orar? Deus, nos envolvemos, Senhor, com tantas coisas. Ocupamos, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso tempo, a nossa energia, com coisas, Senhor Deus, que no final das contas não nos levarão a lugar nenhum. Mas queremos, Senhor, como discípulos de Jesus, buscar, em primeiro lugar, o Teu reino. Buscar o Senhor Jesus, nos dedicar ao Senhor Jesus, e também em obediência ir e anunciar esse mundo que jaz no maligno, que está sendo preparado para o levantamento desse rei satânico, desse anticristo. Anunciar que há um rei de amor, há um rei de bondade, há um rei que tem preparado para aqueles que o amam o melhor. Para aquele que morreu na cruz, Cristo Jesus tem preparado para aqueles que o seguem a vida eterna. E quão terrível será, Senhor, aqueles que vão continuar debaixo da condenação eterna, sendo que Jesus já pagou por todos os nossos pecados. E em Cristo nós alcançamos a libertação total e plena. Senhor, fortalece a Tua igreja. Fortalece-nos nesse tempo de fim. Senhor Deus, nós nos sentimos muitas vezes sem ter uma razão, sem ter um porquê. Nos sentimos, Senhor Deus, aflitos, angustiados, bate um desespero, mas sabemos que é o Senhor nos chamando. O Senhor dando oportunidade para que nos preparemos para enfrentar esse tempo. Jesus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, e nós não queremos trocar nada, queremos nos submeter cada vez mais e totalmente ao Teu reinado. Vem sobre nós, Jesus. Fortalece-nos nesse tempo. Usa-nos, Senhor Deus, para anunciar o que está por vir, na tentativa de alcançar alguns ainda.
Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos do mal. Amém, Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.